Iniciamos esta sessão solene pública dos órgãos superiores da Universidade Federal de Minas Gerais, Conselho Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e Conselho de Curadores, em comemoração dos 80 anos de fundação da UFMG, com a execução ao piano da peça Grande Fantasia Triunfal sobre o Hino Nacional Brasileiro, de Louis Moreau-Gottschalk, pela professora Tânia Mara Lopes Cansado, da Escola de Música desta universidade. Convidamos para compor a mesa de honra o magnífico reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Ronaldo Tadeu Pena, a excelentíssima secretária de Estado da Educação e reitora da UFMG, gestão 1990-1994, professora Vanessa Guimarães Pinto, nesse ato representando o governador de Minas Gerais, Aécio Neves. O excelentíssimo prefeito de Belo Horizonte, Fernando da Mata Pimentel. A excelentíssima secretária de Educação Básica, professora Maria do Pilar Lacerda Almeida e Silva, representando o excelentíssimo ministro de Estado de Educação, Fernando Haddad. O excelentíssimo deputado Fábio Avelar, representando a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O excelentíssimo vereador Paulo Lamac, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte. O excelentíssimo deputado Virgílio Guimarães, coordenador da bancada mineira no Congresso Nacional. A excelentíssima diretora do Instituto de Educação Superior para a América Latina e Caribe, Unesco, e reitora da UFMG, gestão 2002-2006, professora Ana Lúcia Almeida Gazola. A excelentíssima vice-reitora da Universidade Federal de Minas Gerais e presidente da Comissão Executiva dos 80 anos da UFMG, professora Heloísa Maria Murgel Starri. O excelentíssimo senhor presidente da Comissão das Comemorações dos 80 anos da UFMG e reitor da UFMG, gestão 1998-2002, professor Francisco César de Sá Barreto. O
o excelentíssimo senhor assessor especial do governador do estado de Minas Gerais e reitor da UFMG, gestão 1964-1967, professor Aloísio Pimenta. O reitor, professor Eduardo Osório Cisalpino, gestão 1974-1978. O reitor, professor Celso de Vasconcelos Pinheiro, gestão 1978-1982. O reitor, professor Cid Veloso, gestão 1986-1990 e membro da comissão da medalha Reitor Mendes Pimentel. O reitor, professor Tomás Haroldo da Mota Santos, gestão 1994-1998. Deputado federal Saraiva Felipe. E deputada federal João Moraes. Encontram-se presentes na primeira fila deste auditório os agraciados com a medalha Reitor Mendes Pimentel, doutora Luísa de Andrade Faria, professora Magda Becker Soares, professor José Geraldo de Freitas Dumont, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, o doutor José Tomás Nabuco de Araújo, filho e representante da família da senhora Maria do Carmo de Melo Franco Nabuco, homenagem póstuma. A professora Beatriz Alvarenga Álvares, devido a compromissos de natureza acadêmica no exterior, assumido anteriormente, não pôde comparecer a esta cerimônia. Senhoras e senhores, com a palavra, o magnífico reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Ronaldo Tadeu Pena, para a abertura desta sessão solene pública dos órgãos superiores da Universidade Federal de Minas Gerais. Boa noite a todos, saúdo todos os que nos visitam, nossos membros de nossa comunidade, professores, funcionários, alunos da UFMG, e com muita honra e satisfação declaro aberta esta sessão solene e pública dos órgãos superiores da Universidade Federal de Minas Gerais, em comemoração aos 80 anos de nossa instituição. E passo a palavra ao mestre de cerimônias para a condução dos trabalhos. Convidamos agora o magnífico reitor a se posicionar para a entrega de homenagem, doutor Aloísio de Andrade Faria. Antes de construir sua bem-sucedida carreira de banqueiro, o empresário Aloísio Faria formou-se em medicina pela Universidade de Minas Gerais em 1945. Um ano depois, obteve o título de Master of Science na Northwestern University, Chicago, Estados Unidos. Exerceu a medicina por algum tempo, posteriormente dedicou-se aos negócios. Sua ligação com a UFMG sempre foi intensa. Nos últimos anos, Aloísio Faria tem contribuído para a realização de projetos estratégicos para esta universidade. Dele tem partido doações para o Hospital das Clínicas que permitiram a expansão no aprimoramento do serviço de gastroenterologia e nutrição. Hoje, Instituto Alfa de Gastroenterologia, e a realização de ampla reforma na portaria do hospital. Recentemente, doou recursos para a construção do Centro do Idoso e Saúde da Mulher da UFMG. Convidamos ao palco agora a professora Magda Becker Soares. Mineira de Belo Horizonte, é pesquisadora de reconhecimento internacional. Graduada em Letras e doutora em Educação pela UFMG, foi professora e diretora do Colégio de Aplicação.
Participou da implantação da reforma universitária da UFMG. Nesse momento, procederemos à homenagem póstuma à senhora Maria do Carmo de Melo Franco Nabuco. Convidamos ao palco a neta do reitor Nedes Pimentel, a embaixatriz Laís Boutier, para, juntamente com o reitor, prestar essa homenagem póstuma. Convidamos ao palco o Dr. José Tomás Nabuco de Araújo, para, como filho e representante da família da senhora Maria do Carmo de Melo Franco Nabuco, receber a medalha de internacional. De família ilustre, neta de Cesário Alvim, primeiro presidente de Minas Gerais, filha de Afrânio de Melo Franco, irmã do escritor e político Afonso Arinos, Maria do Carmo de Melo Franco Nabuco nasceu no Rio de Janeiro, mas sua obra ficou eternizada em Minas Gerais, mais precisamente em Tiradentes. Essa cidade histórica deve sua atual efervescência cultural e turística, em grande parte, à dedicação de Maria do Carmo. No final dos anos 60, ela iniciou um profundo trabalho de revitalização da cidade e obteve recursos que, aplicados em conjunto com o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, órgão criado por Rodrigo Melo Franco de Andrade, seu primo, ajudaram a recuperar os principais monumentos religiosos e civis de Tiradentes, dotando-a também de uma rede subterrânea de eletricidade. Em 1970, Maria do Carmo criou a Fundação Rodrigo Melo Franco de Andrade, que hoje, administrada pela UFMG, permitirá à universidade criar o primeiro campus avançado para a área de cultura da América Latina. Maria do Carmo morreu em 2001. Convidamos ao palco o professor José Geraldo de Freitas Drummond, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG. Vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a FAPEMIG é a única agência de fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico de Minas Gerais. Financia projetos de pesquisa em todas as áreas do conhecimento, concede bolsas, apoia a organização e a participação em eventos científicos, financia a publicação de artigos e periódicos, bem como a aquisição de livros para programas de pós-graduação e estimula a formação de redes de pesquisa. A FAPEMIG também trabalha para aproximar os setores acadêmico e empresarial e orienta os pesquisadores mineiros a proteger sua produção científica. Por ano, financia correspondente a 1% da receita corrente do Estado de Minas Gerais. Em volume de investimentos, é a segunda agência estadual de fomento à pesquisa do país. Professor Fernando Haddad, ilustre deputado Fábio Velar, representando a Assembleia Legislativa, ilustre vereador Paulo Lamarque, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte, deputado Egídio Guimarães, coordenador da bancada mineira no Congresso, ilustre professora Ana Lúcia Almeida Gazola, diretor do Instituto de Educação Superior para a América Latina e Caribe, Unesco, e reitora da UFMG, gestão 2002-2006, ilustre professora Heloísa Maria Murgel Starling, digníssima vice-reitora da Universidade Federal de Minas Gerais e presidente da Comissão Executiva dos 80 anos da UFMG, ilustre professor Francisco César Sabarreto. Hoje devemos modificar nossas expectativas. A ingênua credulidade dos homens e mulheres da modernidade técnico-científica, na racionalidade instrumental, não está mais conosco. Os progressos, todos os progressos, se revelam ambíguos. A natureza humana não parece ter se modificado para melhor. Os múltiplos vazios e as debilidades da razão instrumental exigem restabelecer a confiança das multidões. Todo saber é construção social, pois o conhecimento não é só um conjunto de conteúdos organizados em torno de algum objetivo.
É mais que isso, é o significado em um contexto. Compreendemos melhor essa dimensão social quando valorizamos a importância de alguém que sabe. Sim, não basta admitir que alguém sabe. Aquele que sabe deve saber que sabe. E em verdade chega a saber que sabe porque outros assim o reconhecem. E esta é uma das finalidades da universidade: reconhecer em alguém o saber ensinado, cujo futuro reserva maiores realizações para o progresso da sociedade. Por especial apreço, honrou-nos pessoal e institucionalmente o mistério de agradecer, em nome dos agraciados, a outorga da medalha Reitor Mendes Pimentel, comenda especialmente criada para homenagear aqueles que se destacaram, dentre tantos outros, na construção deste formidável edifício do saber e da cultura. As participações de cada um dos homenageados: doutora Luísa de Andrade Faria, professora Beatriz Alvarenga Álvares, professora Magda Becker Soares, senhora Maria do Carmo de Melo Franco Nabuco e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, de quem tenho a honra de presidir, estão consignadas nas páginas que escrevem 8 décadas de porvir. As biografias dos agraciados, ao se cruzarem com a história da UFMG, permearam-na com o compromisso e o reconhecimento de sua relevância social como repositório das esperanças do progresso da humanidade de seu país. Celebramos hoje um passado voltado para a essencialidade do ser humano, como que reintroduzindo Giovanni Pico della Mirandola na sua maior expressão do humanismo no século XV, quando num dos seus textos denominados de La dignité humaine, assim reproduz: eu te coloquei no meio do mundo a fim de que possa mais facilmente passear teus olhares em torno de ti e ver melhor o que ele encerra, fazendo de ti um ser que não é celeste nem terrestre, nem mortal nem imortal. Eu quis dar-te o poder de te formar e de te vencer a ti mesmo. Tu podes descer até o nível do animal e podes elevar-te até te tornares um ser divino. Vindo ao mundo, os animais receberam tudo o que lhes é necessário, e os espíritos de uma ordem superior são desde o princípio, ou ao menos logo após sua formação, o que devem ser e permanecer na eternidade. Só tu podes crescer e te desenvolver como quiseres, e tu tens em ti os germes da vida sob todas as suas formas. No que pertine à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, celebramos com a UFMG uma página memorável, escrita a muitas mãos, inspiradas por mentes iluminadas que um par de décadas passaram, se juntaram para construir uma instituição capaz de dar aso à utopia do conhecimento permanentemente renovado, tornando Minas Gerais destaque na produção de ciência e formação de cidadãos comprometidos com o seu progresso cultural e material. Os hoje agraciados: doutora Luísa de Andrade Faria, professora Beatriz Alvarenga Álvares, professora Magda Becker Soares, senhora Maria do Carmo de Melo Franco Nabuco e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, recebem tal honraria como uma oportunidade especial de prestarem sua homenagem à Universidade Federal de Minas Gerais por cumprir com excelência a missão de amalgamar o cidadão do presente e a nação do futuro. Muito obrigado. Convidamos agora ao palco a professora Tânia Mara Lopes Cansado, da Escola de Música da UFMG, para executar ao piano a peça Impressões Celesteiras, de Heitor Villa-Lobos.
Com a palavra, o excelentíssimo prefeito de Belo Horizonte, Fernando da Mata Pimentel. Uma palavra brevíssima, apenas para dizer da nossa alegria, da minha alegria, de poder, em nome da cidade de Belo Horizonte, celebrar os 80 anos da UFMG. Celebrar 80 anos de uma universidade que desde sempre é parceira da cidade, cada vez mais parceira da cidade. Tantos programas temos em comum na área da saúde, da educação, na área da pesquisa econômica, na área dos programas sociais, enfim, eu acho que cada um dos departamentos dessa universidade certamente tem uma interface com o município, seja com a prefeitura, seja com alguma instituição que presta serviços à cidade, transformando, portanto, o saber em política pública. Então, a alegria de poder celebrar esses 80 anos com a universidade parceira, tão importante para a nossa cidade, uma alegria que se mescla também, caro reitor, com um sentimento de orgulho sadio, como membro da comunidade da UFMG, por estarmos também nesse momento celebrando o fato de que a universidade hoje já se classifica entre as melhores universidades do mundo, porque do Brasil ela já é desde há muito tempo. Orgulho de ter, de alguma forma, participado dessa construção, como ex-aluno da pós-graduação, como professor da casa e agora como prefeito e parceiro da universidade. Mas é um sentimento também, caro reitor, e agora para encerrar, que se mescla fortemente com um sentimento de esperança. Esperança de que esse exemplo da UFMG frutifique e, mais do que isso, que essa trajetória prossiga, possa continuar na UFMG, iluminando a penumbra com a luz do conhecimento, construindo a cidadania com a força do direito, enfim, que possa a UFMG continuar tornando real o país dos nossos sonhos, um país justo, solidário, fraterno, o Brasil que no verso imortal de Drummond será um país de riso e glória, como nunca houve nenhum, que não é meu nem vosso ainda, mas será um dia o país de todo homem. Que a UFMG continue nos ajudando a construir esse Brasil. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, com a palavra, o magnífico reitor, professor Ronaldo Tadeu Pena, para suas considerações finais e encerramento desta sessão solene e pública dos órgãos superiores da UFMG. Ao nomear uma data, como os 80 anos que ora comemoramos, imaginamos impor 3 limites ao tempo: a singularidade de uma origem, a clarividência do presente e o desenho de um futuro. Assim procedendo, nós nos opomos ao tempo que os gregos chamavam de cronos, a passagem indiferenciada e enlouquecida das horas, e nos acercamos ao tempo concebido como kairos, o tempo vivido, o tempo duradouro, onde cabe a todos nós a tarefa de uma construção de uma vida, construção de um mundo. Se voltarmos o nosso olhar para a Universidade Federal de Minas Gerais, à qual pertencemos, o que os seus tempos nos contam? Um quadro do pintor Gentil Garcês, hoje no 4º andar da Biblioteca Central, reproduz a cena da promulgação da Lei 956, de 7 de setembro de 1927, que criou a então Universidade de Minas Gerais. A que tradição os inúmeros professores ali reunidos davam início? Se da distância em que nos encontramos, nós os interrogássemos, o que ouviríamos? É o reitor Mendes Pimentel, o primeiro reitor da UFMG, que nos responde na aula inaugural desta casa. Dizia ele então, aspas, uma universidade, para que mereça o nome, tem de ser um centro de propagação de cultura pela formação de indivíduos aptos para a atividade material e mental no ambiente nacional. Não basta isso, é imprescindível que seja um núcleo de permanente elaboração científica, que constantemente enriqueça o cabedal humano com o aumento do bem-estar físico e do patrimônio moral. Mas deve ser uma instituição nacional e até certo ponto local,
para refletir as características do povo que a mantém e para acudir às necessidades peculiares do meio em que trabalha. Fecha aspas. Este foi o sonho nas origens e devemos perguntar se continua a ser o nosso sonho. São a estes valores presentes na fundação da UFMG que devemos permanecer fiéis? A vocação maior desta casa, conforme manifestada em 1927, continua inalterada? Continuamos a conjugar a busca de uma crescente qualificação acadêmica, valor que nos aproxima das grandes universidades espalhadas pelo mundo, com a fidelidade à terra e à gente brasileira, valor que nos singulariza? Para além da materialidade dos bens tangíveis, prédios e salas de aula, laboratórios e bibliotecas, para além dos regulamentos e órgãos, dos cursos e profissões, podemos falar de um ethos da instituição, de um ethos da Universidade Federal de Minas Gerais? Porque uma universidade não é um conjunto de prédios. Isto é evidente mesmo para o engenheiro que os constrói. Reitores aqui presentes, em especial Aloísio Pimenta e Eduardo Cisalpino, foram timoneiros a quem a instituição muito deve e de cuja ação segura naqueles tempos todos nos orgulhamos. Por outro lado, internamente, a universidade tem sabido garantir a livre manifestação de ideias, o direito à diversidade e à especificidade dos campos de conhecimento. Temos aprendido, ao longo desses 80 anos, que a universidade não é uma ilha. Aqui estamos atentos aos lugares a que pertencemos. Somos de Belo Horizonte, somos de Montes Claros, somos de Tiradentes e de Diamantina, somos de Minas Gerais, somos do Brasil. Hoje, o tema das relações entre universidade e sociedade, tema recorrente na história da instituição, apresenta uma complexidade adicional. Temos tido iniciativas importantes, tais como, entre outras, aquelas implementadas pelo Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares e pelos novos doutorados multidisciplinares. O Centro de Referência em Ciências Humanas, sediado na FAFISH, que agrupará pesquisadores de áreas distintas em torno da temática do público, certamente constitui um exemplo promissor. Sua implementação contará com o nosso empenho. É preciso que saibamos cultivar em larga escala o gosto por uma universidade mais diversificada. Devemos evitar a fragmentação em pequenos grupos opacos uns aos outros. É preciso que contrabalancemos esta tendência advogando em favor da dimensão pública da razão que a todos diz respeito, da razão que a todos pode educar. Mas, a cada um desses desafios e a tantos outros que esperamos venham a surgir, a Universidade Federal de Minas Gerais, esta jovem senhora que ora completa 80 anos, saberá responder. 80 anos que cada um de nós, encantado no doce roteiro sentimental, 80 anos que cada um de nós percorrerá encantado no doce roteiro sentimental do álbum de figurinhas comemorativo desta data. Mais um trabalho dedicado, sempre de alto nível, desta grande historiadora, minha companheira, a vice-reitora Heloísa Starling. O álbum, que será entregue ao fim dessa reunião, permite constatar a natureza coletiva da construção desta universidade. A relevância nacional e a inserção internacional qualificada da UFMG, que hoje celebramos, deve ser creditada ao trabalho de professores, funcionários e alunos, liderados pelos reitores que nos precederam. Aos reitores aqui presentes, Aloísio Pimenta, Eduardo Cisalpino, Celso Pinheiro, Cid Veloso, Vanessa Guimarães Pinto, Tomás Haroldo da Mota Santos, César Sabarreto e Ana Lúcia Gazola, além do professor José Henrique, que por motivos familiares não pôde comparecer, soma-se a longa tradição que teve início com o reitor Mendes Pimentel em 1927.
Encerro dizendo que aqui nesta casa continuaremos a crer que a história humana, mesmo que marcada tantas vezes pela dor e pela injustiça, encerra uma fonte inesgotável de sentido, cuja decifração, sempre parcial e limitada, seria impossível sem a aventura do conhecimento. Debruçados sobre a realidade da vida de homens e mulheres, continuaremos a insistir que a sociedade em que vivemos está ainda demasiadamente aquém da medida humana, aquém do que precisa vir a ser. Continuaremos a nos opor a esta mistura sedutora de astúcia e cinismo que, aludindo a uma suposta força das coisas, desencoraja qualquer transformação. Guimarães Rosa um dia escreveu, aspas, "O mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não são sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando." Fecha aspas. Pois bem, que seja este o destino da Universidade Federal de Minas Gerais, que ela não seja sempre igual, que ela nunca se dê por terminada. É o nosso sonho. Nesta comemoração de nossos primeiros 80 anos de vida, é o sonho que todos precisamos sonhar juntos. Muito obrigado, está encerrada a sessão. Gostaríamos de desejar boa noite para todos.